Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus, Mateus 5,15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças, sem proveito, para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas. Quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, muita paz, muito bem a todos e a todas, a todos os nossos irmãos e irmãs do Grupo Espírita Francisco de Assis e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. É com prazer, otimismo e com muito carinho que a gente vem dando continuidade aos estudos à distância, online,
né, que o Grupo Espírita Francisco de Assis implantou desde, né, que a pandemia veio, e a gente manteve como uma forma de um estudo que atende a pessoas que têm dificuldades ainda de ir aos centros espíritas, e como mais um canal de comunicação, de difusão da doutrina espírita, não? Nós vamos aqui nesse intuito hoje, né, desenvolvendo mais um estudo, naturalmente, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não? E hoje o nosso escopo, né, ou seja, o nosso estudo vai abranger, né, como já disse, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser o tema de hoje vai ser referente ao capítulo 27, que trata, né, da passagem pedis e obtereis, desculpe, pedir e obtereis, não? Nos itens 22 e 23, não? Mas sempre que a gente fala de Evangelho, é mister a gente relembrar sempre que o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia que Jesus nos trouxe, é o reavivamento, digamos assim, a atualização, né, o fermento que se colocou, né, as adições que se colocaram, né, não mudanças, como Jesus falou, mas trazer um aprimoramento, né, um melhor esclarecimento da lei mosaica, né, da lei da primeira revelação, tá? Jesus, na segunda revelação, nos trouxe esse aprimoramento, né, que ficou reunido aqui nas questões morais no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo trata das questões morais, das questões do nosso desenvolvimento moral, né, dizendo tudo aquilo, né, que a gente deve fazer para que a gente tenha esse caminho, possa caminhar nessa senda, plantando sementes às vezes tímidas, né, às vezes de pequenas plantinhas, mas que com fomento, com adubo da nossa busca interior, da nossa mudança interior, nós vamos transformando essa plantinha em árvores frondosas. É isso, gente. O Evangelho trata da nossa caminhada, da nossa reavaliação, da nossa reforma interior, em busca da gente se tornar pessoas e espíritos melhores e se tornarmos árvores frondosas que vão ser fortes, que ao mesmo tempo vão proteger, vão dar frutos, vão dar sombra e vão acolher, não? Esse é o grande detalhe, não, do Evangelho Espiritismo, a nossa relação conosco e com o outro, pois tenho certeza, todos nós vamos ser felizes juntos. E nesse escopo, né, nesse pensamento do Evangelho da Boa Nova, esses dois itens que tratam, né, no capítulo 27, pedis e obtereis, eles estão falando da prece, né? No 22, né, Vemonot, né, traz uma mensagem que foi recebida em Bordeaux em 1862, cujo título é Maneira de Orar. E na outra, né, nosso já conhecido, né, Santo Agostinho traz a mensagem cujo título é A Felicidade que a Prece Oferece. A prece, gente, ela é a forma direta, sem intermediários. Sem intermediários que eu digo assim, o nosso pensamento vai direto aos irmãos superiores que se encarregam e levam esse nosso sentimento, essa nossa emoção, esse nosso pensamento a Deus, não? Ou seja, é uma forma direta da gente ter acesso, né, à espiritualidade superior e a Deus acima de tudo. A prece é uma forma da gente transmitir o nosso pensamento, da gente falar com Deus, vamos ser mais simples, né? Da gente falar com Deus, da gente falar com os irmãos que nos protegem, da gente falar com os irmãos superiores,
da gente falar com nossos anjos da guarda, com o nosso guia espiritual. Por isso é que eu estranho, né, gente? A prece é algo que traz tranquilidade, é algo que a gente fala do coração, é algo da nossa espontaneidade. E às vezes é estranho quando nos diversos grupos aí que a gente frequenta, mocidade, grupos de estudo, de uma forma geral, na hora de fazer a prece, né, o pessoal fala assim: quem vai fazer a prece? É um silêncio profundo. Né? E eu, certa vez pesquisando, por isso, pesquisando assim, coisa informal, né, perguntando o pessoal, eu descobri que fica esse não temor, mas essa vergonha, esse receio de se fazer a prece, porque fala assim: eu não sei falar palavras bonitas, eu não sei dizer coisas bonitas, eu não sei, né, falar muito tempo, prece curta. Gente, prece é prece. O nome diz, é falar com o coração, é falar com as suas palavras, com a sua mais completa honestidade, transparência e autenticidade, né? É como diz Monod aqui, né, no item 22, né? Ele fala assim, ó: que importância terão perante o Senhor as frases que juntas umas às outras, sem compreender o que dizes? Por esse hábito é um dever que cumpris, e que como todo dever vos pesa, né? Ou seja, como o Monod está dizendo, é o seguinte: às vezes a gente aprendeu a fazer prece, a orar, falando coisas assim que a gente nem entende, coisas que a gente decorou. Isso que eu quero dizer, né? Que ele quis dizer, não? Que ele fala assim, ó: que importância terão perante o Senhor as frases que juntais uma nas outras, sem compreender o que dizes, né? Ou seja, a gente vai falando, vai orando, coisas que a gente decorou, que a gente aprendeu, e no final aquilo ali nós mesmos não pensamos no que nós dissemos. Por isso que eu falo, gente, a prece é um momento que a gente liberta o nosso coração. É a gente que vai falar coisas, falando a Jesus, falando a Deus, falando aos irmãos superiores, coisas que a gente tem aqui dentro, né, que vão ser de nossa espontaneidade e que não tem necessidade de ser palavras bonitas ou textos muito longos, discursos muito longos, né? Eu lembro que a minha avó falava, quando eu ia para a escola, ela falava assim: vai com Deus pro filho. Isso já é uma prece, né? Então a gente chegar lá e falar: muito obrigado, Deus, por essa reunião, é uma prece, né? Não precisa se dilatar, não precisa falar coisas bonitas, né? É muito simples, né? Assim é que a gente desenvolve, que a gente cresce, que a gente se estabelece, que a gente fala com Deus com simplicidade, né? É a prece, gente, né? A gente tem nela o nosso primeiro socorro também, né? Seja lá o que você estiver passando, seja lá qual for o momento que você estiver passando, né? A prece, ela traz esse contato direto com nossos irmãos espirituais superiores, com nossos anjos da guarda, e nos traz a tranquilidade, o equilíbrio, a ponderação que a gente precisa, né? Por quê, gente? Porque a prece serve para a gente louvar, glorificar a Deus, reconhecer a nossa humildade perante Deus, né? Reconhecer a importância dele na nossa vida, e que a gente está aqui justamente pela misericórdia dele, nos dando a oportunidade de evoluir, não? Deus é amor, então a gente reconhecer esse amor, como diz lá, Jesus nos ensinou: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo, não? Também pra gente louvar, a gente agradecer, né? Tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que acontece na nossa vida, que nós sabemos que é a vontade de Deus, né? Pela vida, pela oportunidade da gente estar nesse novo dia, e também, como podia deixar de ser, como irmãos perfeitos que somos, de pedir, gente, né?
Não é vergonha pedir a Deus, né? É oportunidade. Ele é um pai. Se o nosso filho nos pede alguma coisa, a gente procura atender, quiçá Deus, né? Então pedir, mas não pedir coisas materiais, como a gente vai ver aqui, né? Vamos ver aqui no item 22, né? Falar nisso, né? Como é que deve ser a nossa postura perante a prece, né? Como é que a gente deve buscar, né? Desenvolver o nosso discurso, elaborar a nossa prece, né? Fala-se Monod aqui já no metade do segundo parágrafo do texto dele, da mensagem dele, né? A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor. Ou seja, a gente deve trabalhar a humildade, deve falar com humildade, falar sabendo das nossas limitações, das nossas potencialidades, reconhecendo que a gente não pode tudo, não? Voltando, a prece deve levar-se humilde aos pés do Senhor, para lhe confessar a vossa fraqueza e suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Ou seja, a gente falou que a prece para glorificar, louvar, para agradecer e pedir. O que a gente está falando aqui? Primeira coisa, a gente vai louvar, a gente vai reconhecer a nossa humildade, reconhecer o poder superior, né? Que dirige, que nos orienta, que nos criou, que nos dá as luzes, nos dá o caminho, nos indica a forma da gente crescer e nos acompanha todo o tempo, não? E segundo, a gente confessar a nossa fraqueza, as nossas imperfeições, os nossos limites, né? E suplicar, pedir amparo, indulgência, que é o quê? Tolerância com nossos erros, não é isso que a gente fala no Pai Nosso, né? Ser indulgente, né? Com os nossos erros, que nós vamos ser também com os dos outros, né? E misericórdia, perdão, né? Mansuetude, mansidão, né? Continua Monod. Ela deve ser profunda, pois a vossa alma que deve se elevar em direção ao Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Tabor, né? E chegar ao Senhor branda, radiosa, e esperança e de amor. É feito com amor, gente, é feito com carinho, né? Essa é a nossa postura. Não, nós, gente, precisamos compreender bem isso, não? Às vezes a gente complica muita coisa na vida, a gente coloca muita coisa além das, como se fosse muito além das nossas potencialidades. E Jesus falou pra gente, ele falou assim: vocês podem fazer tudo o que eu faço e podem fazer até mais. Não, ou seja, ele falou que o caminho tá aí, tá? Ele mostrou aqui na Boa Nova, tudo que ele falou, ele fez. Ele diz: é possível vocês fazerem também. É possível ir deixando o homem velho para trás, a pessoa velha para trás, e se criar a pessoa nova a cada dia. É possível a gente se transformar, né? Para isso a gente tem mais de uma encarnação para isso, né? Até isso a misericórdia de Deus, né, é sublime e nos dá sempre uma nova chance para a gente evoluir no nosso caminho, com a nossa forma, do nosso jeito, paulatinamente, né? Mas nós vamos fazer. Para isso temos que transformar, né? Segue mais à frente, né, no terceiro parágrafo, Monod, ele fala o seguinte, né? Que o que devemos pedir? O que a gente deve pedir? O que a gente deve realmente, na nossa prece, pedir de auxílio, pedir de força, né, nas nossas jornadas? Ele fala assim, ó: é inútil ao Senhor, é inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas e vos dar as alegrias e riquezas. Ou seja, são provas e expiações. Essas provas e expiações são oportunidades, são instrumentos que a gente tem para evoluir. A nossa vida aqui, apesar de todas as vicissitudes, né, que dependendo como a gente enxerga, a gente pode enxergar como sofrimento, dor, às vezes castigo. Não, elas são oportunidades, formas da gente saber lidar
com as limitações da matéria, com as exigências da matéria, que fazem ressaltar nossas imperfeições espirituais. E a gente superando isso, a gente vai conseguir nos tornarmos espíritos cada vez desapegados, livres, né, dessas imperfeições, livres dessas coisas que ainda nos prendem como irmãos espíritos inferiores, ou seja, de terceira ordem, né? Então é assim, a gente vai aos poucos evoluindo, a gente vai tendo essas oportunidades, não? Que não são fáceis, né? Exige sim dedicação, transformação, esforço, né? Não é isso que fala lá na lição do homem de bem, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz se modificar, e isso que as provas nos permitem. Então as provas não vão se tirar, né? Os espíritos, Jesus, Deus acima de tudo, vai estar caminhando conosco, auxiliando, amparando, né? Segurando a nossa cabeça, levantando a nossa cabeça, melhor dizendo, falando, tá ali energizando, trazendo fluidos bons para que a gente possa caminhar e aos poucos superando essas imperfeições. Por isso ele fala aqui, ó: é inútil pedir ao Senhor, rogai-lhe para vos conceder, rogai-lhe para encurtar vossas provas, né? Ele continua: pois vos dá alegria, vos dá alegrias e tristezas. O que ele diz que a gente deve pedir? Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos, a paciência, que nos falta, né? A gente é tudo hoje, agora, imediatamente, né? Não, precisamos desenvolver a paciência para entender, para aprender a ter resignação, né? Desenvolver a resiliência, não é importante. A resignação e a fé, ou seja, ó, os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé, né? Não deveis dizer, como acontece com muitos entre vós: não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não, poucas vezes o fazeis, tá? Contudo, estáis sempre pedindo o sucesso em vossos empreendimentos na terra, e frequentemente dizeis: Deus não se ocupa conosco, se eu fizesse não haveria tantas injustiças. Gente, como ele disse, a gente pedir desenvolvimento moral, melhoria dos nossos atributos, melhoria no refino dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções. É assim que a gente evolui. Não é tendo sucesso na conquista de bens materiais, na conquista de finanças. Não, isso tudo é importante, a gente, o nosso trabalho, a gente ter o nosso sustento e tal, mas como diz, né, na pergunta 922, no que tange o necessário, a nossa felicidade está baseada na posse, no que tange o material, melhor dizendo, trata da posse do necessário. Não é muito a gente acumular coisas. Por isso ele fala aqui: não adianta pedir essas coisas que não vão te trazer, porque isso é transitório, isso vai ficar aqui. E mais das vezes, quanto mais acumulador mais egóico, mais egoísta a gente fica, né? Que é justamente aquilo que a gente quer depurar na nossa evolução. A gente tem que crescer deixando egoísmo, orgulho de lado, né? Vaidade de lado. Então por isso ele fala isso aqui, né? Que a gente tem que pedir o quê? A nossa melhoria moral, melhoria moral, a nossa visão, a nossa percepção da vida, do que a gente valoriza na vida, do que é importante na vida, do que de fato é imperioso para a gente prosseguir na nossa vida, na nossa existência, ou melhor dizendo, na nossa vida com diversas existências, pois somos espíritos imortais, é o que importa, não? Então vamos pensar nisso na hora de fazer a prece. Com isso que eu falo assim, nessa maneira de orar, privilegiando muito mais o que você é e desenvolvimento do que você é do que ter, né? E lembre-se, ele fala de injustiças aqui, não são injustiças, né? Porque as coisas que acontecem aqui, as injustiças que estão aqui, são frutos da nossa própria imperfeição na nossa relação uns com os outros.
E quanto mais a gente melhorar moralmente, menos injustiças vão ter. Deus e nenhum irmão superior batalha ou faz qualquer coisa para se ter justiça. Nós é que fazemos isso conosco mesmo, né? Vamos finalizar com desculpa, gente, eu estou um pouquinho resfriado, com o que Santo Agostinho fala sobre a prece, que eu acho muito bom, muito legal, assim, que vai fechar bem o nosso estudo hoje, né? Ele fala assim: como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes que os pobres humanos desconhecem. A prece nos eleva, a prece nos dá uma condição naquele momento de sair, né? Ter um despertar do que é o melhor pra gente. Gente, lembre-se sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, faça uma prece, tenha fé. Porque como Jesus diz, quem tem fé não se desespera, pois sabe que tudo Deus está nos amparando, e tudo isso, seja lá que for que possa estar trazendo alguma dor e sofrimento agora a você, vai passar. Vai passar, tá? Tenha certeza, você não vai sucumbir, tudo isso vai passar e vai ficar de aprendizado na sua evolução. Muita paz e bem, que Deus esteja com todos nós.